Sentar cada um nos seus lugares, fazer silêncio, virar para frente, prestar atenção aqui. Vamos lá? Cada um nos seus lugares, larguem os celulares. Lá, meninas, nos seus lugares. Saudade da boa. Correção da prova e no trabalho. Você corrigiu o trabalho, não? Não, ainda não. Então vamos fazer a correção do trabalho. Você tem trabalho? Não. Tem estudo de recomposição, trabalho no mestre, qual coisa? Faço trabalho no mestre. Eu acho que eu vou entrar. Foi esse aqui a cadeira. Cadê o Os outros é Foi só um que você passou? Não, foi Teve só um esse. trabalho no mestre também. Você não passou. Não, foi só esse. Foi só esse, não foi, Ana Vitória? Então, foi só o Diogo Bolsonaro que passou. Não, é só isso mesmo. Você tem o grande aqui, ó. Depois eu tenho o canto que eu fui pra cá. Mas é só isso aqui, né? Oi? Foi só isso aqui que você passou. Esse é trabalho de recomposição, tem o trabalho do mestre. Você não passou, então. Você não passou, não. Na última aula você entregou a prova e fez a correção. Foi só isso aqui. Só foi isso aqui só agora. Esse é o caderno, mas não tem o canto. Ah, eu acho que eu sei qual que é. Mas não é o canto. É um que eu deixei grampeado, eu acho que tá aí. Ah, eu sei qual que é. Eu fiz universitário. Que é do segundo bimestre, eu tirei. Agora eu quero foto. Não, tá lá em casa. Eu fiz isso para separar também. Sobrando aí, ó. Então vamos lá.
Vou corrigir esse trabalho primeiro e depois o de recomposição. Vamos lá, quem foi Immanuel Kant? Kant é o MC. Filósofo alemão, que viveu no século XVIII, um dos mais importantes representantes do iluminismo. O iluminismo, que é um movimento cultural do século XVIII, dizia que a luz que deve guiar o ser humano é a luz da... Pô, morre aí, luz da razão. Próxima questão. Então, o que é a maioridade? Segundo Kant, a maior parte das pessoas vive no estado de menoridade. Ou seja, no estado em que elas estão sob a tutela dos outros, elas não respondem por si mesmas, os outros é que respondem por elas. As pessoas vivem no estado de menoridade, portanto, de heteronomia. Nomia vem do grego nomos, quer dizer lei. E hétero, o que significa hétero? Hétero, na verdade, significa diferente, né? Homo é igual, hétero é diferente. Sou homossexual, quem gosta do igual, do mesmo sexo. Heterossexual é quem gosta do sexo diferente. Eu lembro uma vez que eu estava na 7ª série, um amigo meu chegou em mim e disse: fiquei sabendo que você é heterossexual, é verdade? Eu falei: sai fora, rapaz. Nem sabia o que era. Me lasquei. Então, heteronomia é o sujeito que não faz as suas próprias leis, mas vive sob a tutela, sobre a lei dos outros. É como de menor, menor de idade. Vocês são menores e com certeza os pais de vocês respondem por vocês, os pais são os responsáveis. Então, para Kant, as pessoas vivem nesse estado de minoridade porque elas não buscam o saber por elas mesmas, nem elas mesmas fazer suas próprias regras e leis. Seria a maioridade. A maioridade, você sai da heteronomia para a autonomia. Nomia nós já vimos que é lei. E auto? O que é auto? Auto com U. Auto com L pode ser algo grande. Então, a autonomia é você fazer as suas próprias leis. Buscar pensar por si mesmo. Buscar agir por si mesmo. É uma expressão que o Kant usa que é sapere aude. Expressão em latim e traduzindo significa ouse saber. Ouse buscar o conhecimento por si mesmo. Saia da tutela dos outros. Não faça como a maior parte das pessoas que vivem na menoridade, onde os outros que respondem por elas. Oi? Então, o sujeito que vive no estado de menoridade, onde é heteronomia, ele não busca o conhecimento por si mesmo. Ele vai ficar dependendo do professor. Ele não busca ele mesmo tratar da sua saúde. Ele vai delegar isso para o médico. Ele não busca por si mesmo ter um contato com o sagrado, com o religioso. Ele vai em busca de um líder religioso, um pastor, um padre. Então essa pessoa vive no estado de minoridade. Os outros dizem para ela o que ela deve ou não fazer, como ela deve ou não fazer. Para Kant, a gente deve sair disso e buscar a maioridade, a autonomia, ousar saber por nós mesmos e não por meio dos outros. Não ficar sob a tutela de ninguém.
Essa é a maioridade para Kant. Próxima questão. Segundo Kant, existem dois tipos de conhecimento. O conhecimento puro é o conhecimento que vem da razão, independentemente da experiência. A matemática é o melhor exemplo de conhecimento. E o conhecimento empírico. Oi? Tipo de conhecimento? Conhecimento empírico é o conhecimento que vem da experiência sensível. Ou seja, que vem dos sentidos. Por exemplo, são as ciências da natureza. Conhecimento científico. A física, a química, a biologia. Então são os dois tipos de conhecimento. O puro, que vem da razão, é a matemática, que depende da experiência. Eu não preciso pegar dois objetos mais dois objetos para saber que 2 mais 2 é. Eu não preciso pegar 7 objetos e multiplicá-los por 8 para saber que 7 vezes 8 é. Oito vezes 9 é 72. 8 vezes 10. Vou deixar o time, deixa comigo lá. Tabuada. Se quiser tabuada. Decorar a tabuada, não? Vamos lá então. É um conhecimento puro, não precisa de nada concreto ou empírico. Próxima questão. Próxima questão. Quais são os tipos de juízo segundo Kant? Milbin. Começar com o juízo. O que é um juízo? Juízo é um julgamento acerca da realidade. Morreu, Daniel? E para Kant existem 3 tipos de juízo. O juízo analítico, é um juízo tautológico, o exemplo de juízo analítico ou tautológico, óbvio. O círculo é redondo. O triângulo tem 3 lados. O quadrado tem 4 lados. A bicicleta tem 2 rodas. O triciclo tem 3 rodas. Por que isso é uma tautologia, algo óbvio? É um juízo analítico. Qual que é a característica do juízo analítico? O predicado não acrescenta nada ao sujeito. No sujeito, o círculo já está implicado que ele é. Não existe círculo quadrado. Seria uma espécie de pleonasmo, um truísmo, uma tautologia, algo óbvio. Então o círculo é redondo, esse juízo, o predicado não acrescenta nenhuma novidade ao sujeito. O triângulo tem 3 lados, o predicado 3 lados não acrescenta nada ao sujeito triângulo. E não existe triângulo que não tenha 3 lados. Mesma coisa com quadrado, bicicleta, triciclo. Então, o juízo analítico, o predicado não acrescenta nada ao sujeito. No juízo sintético, o predicado acrescenta algo ao sujeito.
particular. Por exemplo, essa porta é verde. O predicado é verde, trouxe algo novo para o sujeito porta. É verde com cinza. Tem um adesivo que parece que estava pregado aqui arrancaram. Tem uns riscos aqui. Então, esses predicados estão acrescentando algo, conhecimento além para a porta. Mas o pode ser rasgado, descolado. Isso é algo particular dessa porta aqui. Toda porta tem essas características que eu citei? Essa aqui tem. É verde, cinza, tem um adesivo rasgado, está rabiscada. Mas esse predicado só se refere a esta porta, não é um predicado universal de toda a porta. Então o juízo sintético ele acrescenta algo para o sujeito, mas é particular. Particular por quê? Porque é só aquele caso. Essa mesa é que cor que é essa mesa? Cinza? Sim, é branca, cinza. Então esse é um juízo sintético, está acrescentando algo ao predicado, mas é particular. Essa mesa é cinza com azul. Mas nem toda mesa é cinza com azul. E existe o terceiro tipo de juízo, que é o juízo sintético a priori. Sintético porque acrescenta algo ao sujeito. A priori porque independe da experiência. E é universal e necessário. Pode em qualquer tempo, em qualquer lugar, para qualquer pessoa. Galera, o exemplo de juízo sintético a priori, que é universal, necessário, independe da experiência e o predicado acrescenta algo ao sujeito. A água ferve a 100 graus Celsius no nível do mar. Aí nós temos um juízo sintético a priori. O predicado acrescenta algo ao sujeito. O predicado a água, aliás, o predicado ferve a 100 graus Celsius, acrescenta algo de novo para o sujeito água. Independe da experiência. Eu não preciso ir lá no nível do mar ferver a água a 100 graus Celsius para saber que ela ferve a 100 graus Celsius. Se nenhum ser humano nunca tivesse fervido a água a 100 graus Celsius do nível do mar, ela continuaria a ferver a 100 graus Celsius. Mesmo se o homem não soubesse, se o ser humano não soubesse. É universal e necessário. Em qualquer lugar, em qualquer tempo, para qualquer pessoa, a água sempre ferverá a 100 graus Celsius do nível do mar. É necessário, é assim, não pode ser de outra maneira. A água só ferve a 100 graus Celsius no nível do mar. Assim como ela congela em que temperatura no nível do mar? A 0 graus Celsius, né? Então o juízo sintético a priori é onde o predicado acrescenta algo novo ao sujeito, mas é algo que independe da experiência universal e necessário. O calor dilata os corpos. Dilata os corpos é um predicado que acrescenta algo novo ao sujeito a calor. Isso independe da experiência. Eu não preciso esquentar um corpo para saber que ele vai dilatar. É universal, vale em qualquer tempo, em qualquer lugar e necessário. É assim, não pode ser de outra maneira. O calor sempre dilata os corpos. A mesma coisa é a lei da gravidade. A lei da gravidade diz que quanto maior o corpo, maior o poder de atração que ele exerce sobre os outros corpos. Então, independe da experiência.
Quem descobriu a lei da gravidade? Newton. Albert Einstein? Isaac Newton. Antes do Isaac Newton descobrir a lei da gravidade, ela não existia. Ela passou a existir só depois que o Newton descobriu ou não? Ela sempre existiu. Ela independe da experiência. Ela é universal, vale em qualquer tempo, em qualquer lugar, para qualquer pessoa. E é necessário, é assim, não tem como ser de outra forma. Não tem como a gente sair voando por aí, rompendo a lei da gravidade, a não ser que seja com os aparelhos propícios, como um avião ou outra coisa similar. Então, o juízo sintético a priori é o juízo onde o predicado apresentado ao sujeito independe da experiência universal e necessária. Próxima questão. Próxima questão. Segundo Kant, não existem ideias inatas. Quando a gente nasce, a gente é uma folha de papel, hein? Mas quando a gente nasce com as estruturas. Oi? Quem falou primeiro isso foi John Locke. John Locke disse que quando a gente nasce, a gente é uma tábula rasa, ou seja, uma folha de papel em branco. Não tem nenhuma ideia na nossa mente. O Kant subscreve essa tese, mas ele vai dizer o seguinte: a gente quando nasce não nasce com ideia alguma, mas quando a gente nasce com estruturas do sentido conhecer, que ele chama formas a priori da sensibilidade e formas a priori do entendimento, ou faculdade da sensibilidade e faculdade do entendimento. A faculdade da sensibilidade nos permite sentir. A faculdade do entendimento nos permite entender. Através do quê? Através da razão. Então, na teoria das estruturas do sentir e do conhecer, o Kant faz uma síntese entre o racionalismo e o empirismo. Para o empirismo a gente conhece graças a quê? Experiência sensível, ou seja, graças ao sentido. Para o racionalismo a gente conhece graças a quê? Razão. Aqui ele faz uma síntese. Como? Para ele, tanto a experiência sensível quanto a razão são fundamentais no processo do conhecimento. A faculdade da sensibilidade, que nos permite sentir os sentidos, eles enviam as informações, os dados, para o entendimento. O entendimento busca entender esses dados com a razão e transformar isso em conhecimento. Então, para a gente conhecer, a gente precisa tanto dos sentidos quanto da razão. Então, para ele, só os sentidos não podem nos levar a conhecer coisa alguma. Por quê? Por que os sentidos não produzem conhecimento? Oi? Mas para o Kant é uma outra perspectiva, né? Os sentidos não produzem conhecimento porque eles precisam da razão para produzir conhecimento. Os animais, por exemplo, eles têm sentidos. Os animais produzem conhecimento? Vocês já viram animal fazendo ciência? Experiência científica? Fazendo engenharia? Já viu animal na escola aprendendo? Isso aí a gente vê todo dia, né? Animal na escola.
Mas os animais estão na escola não para aprender. Porque eles não conseguem aprender. Os animais vêm para a escola para quê? Lanchar. Enfilar a boia. Encher o saco. Que isso? Na aula. Então, a faculdade da sensibilidade, ela nos permite sentir os sentidos. Os sentidos pegam as informações, os dados da realidade e enviam para o entendimento. O entendimento processa isso, entende com a razão e produz o conhecimento. Então, os sentidos sozinhos não produzem conhecimento, senão os animais assim produziriam. O entendimento sozinho nos permite entender nada, porque ele precisa do quê? Dos dados que são enviados pelos sentidos. Então, um cérebro numa cuba sem sentido algum, ele não teria nada para pensar. Ele precisa dos sentidos para enviar a informação para ele. E aí sim, com os dados dos sentidos, ele vai pensar e transformar aquilo em conhecimento. Só o sentido sem a razão, sem o entendimento, também não produz conhecimento algum. Próxima questão. Quais são os limites do entendimento segundo Kant? Segundo Kant, nós não conhecemos a realidade como a realidade é. Nós só conhecemos os fenômenos. Ou seja, a aparência da realidade. A realidade como ela aparece para nós. Eu não conheço vocês como vocês são, só conheço a aparência de vocês. Conhece a gente pelo que nós somos da escola. Só a aparência. Eu não conheço o número de vocês. Ou seja, a essência. O ser humano não consegue conhecer a essência das coisas nem das pessoas. Ele só conhece a aparência. E a aparência varia, por isso que a aparência não é a essência. Nós, seres humanos, enxergamos uma quantidade X de cores. Pronto? Já outros animais enxergam outro tanto. Por exemplo, papagaios. Eles enxergam muito mais cores do que a gente. Se agora fizessem um transplante em nossos olhos, tirassem o nosso e colocassem o olho de papagaio de arara, no primeiro momento você ia assustar. A sensação, mas se isso fosse dado a nós teríamos uma sensação meio que de droga. Como se a gente tivesse numa rave, tivesse usado alguma coisa e vendo de cor que ia brotar em nossa frente. Não, mas aí isso não faz você enxergar mais, faz você viajar na maionese. LSD faz você viajar. Você não vai enxergar mais coisas, você vai. Fazem teste no laboratório sobre reconhecimento, né? De cores. Então, coisas muito mais detalhadas. E quando a gente vê, quase não é mais branco. Tem muito mais cores nesse branco aqui. Conseguir enxergar muito mais cor que isso. Esse gelo aqui, que cor que é esse? 40. Esse cor aqui tudo parado. Esse laranjado, ele conseguiria ver muito mais cores
nesse tijolo que só parece ser alaranjado para nós. Cores que a gente jamais conseguiria reconhecer, que eles reconhecem. Então, a arara e o papagaio enxergam mais cores do que a gente, mas o cachorro enxerga menos cores do que nós. Então, o mundo do cachorro, a visão, a aparência das coisas do cachorro é muito menos colorido do que é para nós. Ô, gente, não chega a ser preto e branco, eles enxergam menos cores do que a gente. O ser humano, o olho do ser humano é capaz de reconhecer não sei quantos megapixels lá. Professor, mas eu me parece que não conheço a imagem, que o ser humano não enxerga muito. Tem seres humanos que não conseguem distinguir as cores que são os daltônicos. Você enxerga preto e branco? Eu sei preto e branco, eu sei que os cachorros enxergam menos cores do que a gente. Inclusive, o cachorro enxerga menos cores do que nós, mas ele enxerga mais frames por minuto que a gente. Então, quando a gente assiste televisão, a cada segundo passam 60 frames na TV. São 60 frames por segundo, ou seja, 60 fotografias por segundo. Essas fotografias passando rápido nos dão uma sensação de movimento. Na verdade, são fotografias sucessivas. Você gosta de tirar um monte de fotos sequenciadas numa câmera e passando elas rápido, você vai ter a sensação de movimento. Fazer um desenho no papel, numa folha, depois outro na outra, ficar fazendo assim para o desenho ter a aparência de estar mexendo. Mais ou menos isso. Tá? O cachorro enxerga mais frames do que a gente. Por isso, o cachorro, ao assistir televisão, a televisão para ele não faz sentido, parece que tem câmera lenta. Para nós não, tá normal. Inclusive fizeram um canal, agora não sei qual canal. Um canal para cachorro. Cachorro assistir. Porque o cachorro consegue entender o que está passando. E aí? Mas lembrando que o principal sentido do cachorro não é a visão. O principal sentido do cachorro é o olfato. Ele sente muito mais cheiro do que nós. Tanto que o cachorro, quando ele se olha diante do espelho, ele não se reconhece. Ele acha que é um outro cachorro. E aí, galera, ele acha que é um outro cachorro, mas ele se reconhece pelo cheiro. Por isso, quando ele chega, ele cheira. Se não tiver o cheiro dele, ele faz mija para ter o cheiro dele, e ele demarcar o território. E por isso que os cachorros não se reconhecem olhando um para o outro. Eles têm que cheirar um ao outro. Cheirar o topo um para o outro. Assim que eles se reconhecem, pelo cheiro. Eu nesse momento não estou sentindo nem perfume nem catinga aqui na sala. Mas se eu tivesse com o nariz, mas se eu tivesse com o nariz de cachorro, eu ia sentir tanto perfume quanto catinga, odores. Assim como outro sentido muito melhor do que nós, que o cachorro tem, é a audição. E quando ele está escutando aqui só o barulho dessa sala e um pouco das de lá, o cachorro ia escutar praticamente os barulhos da escola inteira. E até de fora dele. Por isso que esse foguete é insuportável para cachorro. Porque ele tem uma audição muito mais apurada e desenvolvida que a nossa. E aí quando solta o foguete, que para nós é de boa, o barulho, para ele parece estar explodindo dentro da cabeça dele o bagulho. Então os sentidos fazem com que a gente tenha uma percepção da realidade diferente. Então a forma como o humano vê a realidade é a mesma forma como o cachorro e como o papagaio. Então nós não conhecemos a realidade tal como ela é, só como ela aparece para
E as nossas estruturas limitadas nos permitem percebê-lo. Nós não conhecemos a essência, mas isso é uma parte. Acabou o horário? Acabou o horário? Por hoje é isso aí, galera.